Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Ferreira, eu sou fisioterapeuta e especialista em sono aqui da Solusono. Hoje eu estou vindo abordar um tema importante com vocês, que é bastante prevalente. Os pacientes que recebem o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, ao descobrir o problema, sempre tem bastante dúvidas e dificuldades em relação a esse diagnóstico. As pessoas acabam saindo do consultório médico com a indicação do uso do CPAP, muitas vezes sem nem saber o que é o CPAP, como é que vai funcionar este tratamento, né? A pessoa não tem o conhecimento de por quanto tempo ele vai ter que usar, se ele tem que comprar, se ele tem que alugar um aparelho de CPAP. Ele chega cheio de muitas dúvidas em relação ao diagnóstico, se não existe nenhum ou um outro tipo de tratamento. Ele sabe que ele tem que usar, mas ao se deparar com o aparelho, as máscaras, ele sempre vai se perguntar, né? Não tem outro tipo de medicação que possa auxiliar nesse processo. Eu jamais vou conseguir dormir com um aparelho como este, com uma máscara como essa, a máscara feia, desconfortável, como é que eu faço para me adaptar e dormir com um aparelho deste? Então, mesmo antes de sentir, de conhecer, de iniciar o tratamento, já começam a aparecer algumas visões mais pessimistas, mais negativas diante disso, né? Então, é realmente um momento de muitas dúvidas, onde a gente recebe o paciente na clínica para explicar sobre o exame dele, sobre a gravidade do diagnóstico e da necessidade de usar o CPAP, já que trata-se de um distúrbio bastante significativo, grave, que traz problemas mais sérios de saúde e riscos para a vida do paciente. E eu sempre digo, né, a pessoa, quando ela descobre esse problema, ela acha que é só com ela, né? Ela não tem essa noção, ela é desconhecida de todo esse quadro para ela, então muitas vezes ela não conhece ninguém que usa, ou nunca tinha se atentado que o ronco pudesse trazer um problema tão grave, evoluindo com um quadro onde o fluxo de ar não passa pelas vias aéreas e compromete a oxigenação e compromete de forma tão severa a saúde, né? Então eu costumo falar para os pacientes, olha, não é só você, muitas pessoas têm apneia de sono, né? A prevalência da apneia do sono é muito elevada, apesar dela ser muitas vezes subdiagnosticada. Muitas vezes o paciente está hipertenso, diabético, sofrendo com depressão, com ansiedade, com vários problemas de saúde que pode estar relacionado à apneia do sono e acaba passando despercebido esse diagnóstico. Cerca de 1 bilhão de pacientes ao redor do mundo é portador de apneia do sono, segundo alguns estudos novos. Essa doença ainda é mais prevalente do que a gente sempre imaginou. Só no Brasil é acima de 400 milhões de portadores de apneia do sono. Vamos lembrar um pouquinho o que é a apneia do sono, o que ocorre ao dormir que falha a nossa respiração, né? Assim como durante o dia, as nossas vias aéreas deveriam permanecer abertas para o ar passar. Só que quando a gente dorme, o portador de apneia do sono, ele tem uma condição que favorece um colapso, um fechamento da passagem do ar na orofaringe. E o que gera o barulho do ronco. O ronco ocorre porque a pessoa precisa abrir a boca e puxar o ar para dentro para o ar tentar passar um pouquinho. Só que mesmo ele fazendo essa força toda, em alguns momentos o ar não passa, fazendo cair a oxigenação e fazendo o paciente ter um sono fragmentado. A defesa do organismo da pessoa é trazê-la de volta para o cochilo para tentar corrigir a respiração e abrir a via respiratória. Mesmo que a pessoa não perceba, ela desperta diversas vezes durante a noite porque a respiração está falhando. E aí é onde vem a sonolência no outro dia, a indisposição, o cansaço, as dores de cabeça, as dificuldades de concentração, as dificuldades em relação ao trabalho.
tá? E os cochilos frequentes, toda vez que o paciente para um pouquinho e relaxa, ele acaba tendo uma sonolência excessiva e até cochilando. E por que que a gente deve enfrentar o desafio inicial da adaptação do CPAP, mesmo sabendo que aquilo pode ser meio difícil no início, de se acostumar, e que aquilo vai passar, né? Que esse período inicial é normal que as pessoas tenham certas dificuldades, né? Por que que é tão importante eu focar na adaptação e ter paciência e perseverança no uso do CPAP? Esse vídeo vai ilustrar bem como ocorre, como é a respiração de uma pessoa com apneia do sono. Então dá para ver, né, pessoal? Essa pessoa não está em descanso, ela está em sofrimento. Ela está tentando fazer com que o ar passe pelas vias respiratórias dela e não consegue ter um descanso efetivo. Falta oxigênio, aumenta a pressão arterial dormindo, começa a fazer alterações da glicemia durante o sono, alterações do ritmo cardíaco, e a pessoa acaba desenvolvendo doenças mais graves e correndo riscos diante disso, né? Muitas vezes o paciente mesmo não se percebe nessa condição, né? Ele não percebe que o sono dele acaba sendo tão perturbado dessa forma, né? Mas para quem está do lado, quem vê uma pessoa dessa dormindo, vê que essa pessoa está em sofrimento, está em risco, né? Que ela não está descansando de verdade, certo? Então, vale a pena todo o esforço para se adaptar ao CPAP, porque o CPAP ele é o padrão ouro para o tratamento da apneia do sono. É o único que a gente tem certeza absoluta de reversão e resultados. Existem tratamentos complementares, mas depende de cada caso, depende da gravidade e das condições de cada pessoa. Porém, o CPAP ainda é o único 100% efetivo. Quando a pessoa começa a investir no sono, melhorar o seu sono, ela vai começar a ter mais disposição, mais ânimo, mais energia, redução da sonolência diurna e do cansaço, e o uso do CPAP faz isso. A partir do momento que a pessoa começou a dormir com o CPAP, ela não vai ter mais essas falhas da respiração, ela não vai ter essa falta de oxigênio ao organismo dela, sabendo que não existe uma tolerância para falta de oxigênio. Toda vez que a gente está com falta de oxigênio, o nosso organismo está funcionando mal e nós estamos em risco, certo? O sono, ele faz parte do tripé de uma vida saudável, faz parte do tripé da nossa saúde, né? Dormir, comer, respirar, são hábitos fundamentais à vida, né? Para ter saúde, a gente precisa estar focado em três coisas: na nossa alimentação, no nosso sono adequado e nos nossos hábitos de vida. Se a gente faz ou não atividade física, se a gente consome álcool em excesso, se a gente tem tido boas condições de saúde emocional também, momentos de relaxamento, controle do estresse. Então, tudo isso faz parte de uma vida saudável, né? Então, o paciente, quando ele tem apneia do sono, ele dorme mal, descansa mal e o metabolismo da pessoa não funciona de uma forma adequada porque ele está respirando mal durante o sono, ou seja, ele acaba perdendo duas funções fundamentais para a saúde. E é por isso que não tem como a pessoa com esse quadro não adoecer por outros problemas, né? Então, a pessoa, quando regulariza esse processo, quando começa a usar o CPAP, ele começa, assim que ele está melhor adaptado, conseguindo pegar no sono de uma forma mais efetiva, usando o CPAP de uma forma mais efetiva, ele consegue já ter melhoras muito significativas dos sintomas e da qualidade de vida, melhorando o humor, melhorando a libido, melhorando a parte metabólica, os hormônios.
né? Melhorando a pressão alta, o diabetes, regularizando ali essas funções metabólicas e prevenindo doenças crônicas que estão associadas a este quadro. E com certeza tendo muito mais qualidade de vida. E esse resultado não demora. O paciente começou a usar o CPAP e não estranhou muito, e é normal que a pessoa tenha dificuldade nas primeiras noites, mas assim que a pessoa estiver começando a dormir um pouco melhor, dormir acima de 4 horas por noite com CPAP, ele vai começar já ter corrigido o seu índice de apneia, que é o número de vezes que a respiração falha dormindo, e ele vai começar a sentir melhor já durante o dia, com menos sonolência, menos cansaço. Eu falo que é uma mudança muito significativa em todos os sentidos da vida. O impacto do uso do CPAP é muito significativo. É, já se sabia há muito tempo que o uso do CPAP prevenia muitos problemas de saúde e os riscos que a apneia do sono traz. Porém, um estudo recente agora, de 2025, que foi publicado numa revista internacional de renome, que é a Lancet, trouxe uma publicação de um estudo que foi realizado com 1 milhão de pacientes que usam CPAP. Nessa população que usa CPAP de forma adequada, entre 4 e 6 horas de uso por noite do CPAP, houve uma redução de 37% na mortalidade por todas as causas e 55% na redução da mortalidade em doenças cardiovasculares. Ou seja, os pacientes que usavam CPAP de uma forma efetiva tinham uma redução da mortalidade muito significativa. Então, concluindo que quanto maior a adesão ao CPAP, quanto mais tempo eu uso, quanto mais horas eu uso o CPAP, maior são os benefícios e maior é a minha sobrevida por diversas causas. E, ou seja, o CPAP salva vidas, certo? E se o CPAP salva vidas, de que lado você quer estar? Daquela pessoa que fica correndo e se auto-sabotando, fugindo da realidade do diagnóstico, e fugindo da necessidade do uso do CPAP, desse desafio da adaptação, onde a gente sabe que é difícil no início, mas é um processo que não vai perdurar para sempre. Que todas as dificuldades iniciais vão sendo sanadas e a pessoa vai se acostumando e com a ajuda de profissionais especializados, você vai conseguindo ter uma boa adesão e adaptação e vivendo bem. Ou você quer estar do lado da pessoa que foge ou da pessoa que vai enfrentar esse desafio e vai viver bem com o CPAP e vai ter maior qualidade de vida, mais segurança, né, tirando todos os riscos que o CPAP traz e tendo um descanso mais efetivo, uma melhora na saúde em geral, né? É uma escolha, gente, a verdade é essa. Depende da forma como a gente encara tudo isso. E quais são as estratégias que nós podemos utilizar para se adaptar melhor ao CPAP? Bom, o acompanhamento especializado, ele é fundamental, né? Ser acompanhado no início por profissionais da área que vão analisar os dados, os resultados do uso do CPAP e realizar os ajustes nesse aparelho que são individualizados para cada paciente é fundamental na adaptação. A escolha da máscara adequada é importantíssimo, porque existem diversos tipos de máscara. Nem toda máscara fica boa para qualquer paciente, né? Quando aqui na Solusono o paciente vem para uma consulta inicial, nós vamos analisar todo o exame dele, entender o ritmo de vida, os hábitos de vida dessa pessoa, explicar para ele a gravidade do exame dele, o quão é importante ele estar encarando esse desafio e fazendo o uso do CPAP de uma forma efetiva, e também testar diversos tipos de máscara, analisando qual é o perfil anatômico
dele para escolher essa máscara, qual que é o predomínio respiratório desse paciente, se ele precisa de uma máscara nasal ou oronasal, qual é o modelo de máscara que seria mais indicado, e também testar essas máscaras. É importante que o paciente sinta qual que ele se acomoda melhor, né? Então, esse teste de máscaras nós realizamos aqui com muita frequência para definirmos qual é a máscara mais adequada. É, quando o paciente começa a usar o CPAP, nas primeiras noites, eu sempre digo assim: quanto mais você encarar o uso do CPAP, permanecendo com o uso dele, mais rápido você vai se adaptar, porque o seu corpo vai se acomodando, né? Eu sempre falo da questão do jogador de futebol, que um jogador de futebol, quando ele vai jogar num lugar onde a altitude é diferente, ele sente estranho ao respirar, ele sente o ar meio pesado, meio esquisito. É isso que o paciente, quando começa a usar CPAP, sente também. E por que que esse jogador de futebol vai com uma semana para se adaptar, para conseguir jogar o jogo de uma forma normal, ter condições de jogo, né? Ele precisa dessa adaptação. O paciente que está começando a usar o CPAP, ele tem que entender que nas primeiras noites o corpo dele vai reagir e que é normal que reaja. É normal que estranhe a máscara no rosto, o fluxo de ar que vai estar entrando, e é para isso que nós temos que ir ajustando esse fluxo de ar nesse início, conforme o conforto de cada paciente acordado e o fluxo terapêutico que vai conseguir manter as vias aéreas abertas, no mínimo necessário para que o paciente tenha melhores condições de adaptação. O uso gradual, ele também é uma estratégia muito boa. A pessoa começar a usar durante o dia, até ir se familiarizando, ganhando confiança, entendendo como é que é aquilo, como é que eu ajusto melhor para não vazar muito ar, deitar de um lado, deitar do outro. Aqui na clínica a gente também faz esse teste inicial com o paciente, mas ele em casa, ele pode optar por fazer isso de forma gradual. Colocou para dormir à noite, conseguiu ali tirar um cochilo, dormir 2 horas e depois, né, resolveu encerrar o uso. Na noite seguinte, ter como meta ali usar meia hora a mais, 1 hora a mais, isso também é super válido até que a pessoa esteja conseguindo usar a noite toda, né? A higiene do sono é algo fundamental, não só para o paciente que está iniciando o uso do CPAP, mas para qualquer paciente que precisa ter um sono de melhor qualidade, ter ali um controle nos seus hábitos alimentares, os seus horários de acordar e de dormir, um controle maior no uso de telas e no excesso de luminosidade que atrapalha a indução do nosso sono através do nosso hormônio, que é a melatonina, que é o que induz o nosso sono. Então, é muito importante essa higiene do sono estar associada a esse início do uso do CPAP também. A terapia medicamentosa, nós temos que considerar que ela é uma estratégia fundamental que pode ser necessária no início do uso do CPAP, que para alguns pacientes que estão tendo mais dificuldades, que ele precise de um suporte medicamentoso, passar por um médico especialista para introduzir uma medicação indutora do sono, uma medicação que diminua o grau de ansiedade para que a pessoa possa dormir mais rápido e tolerar ficar com o CPAP mais tempo. Essa estratégia não significa que a pessoa vai ficar viciada na medicação ou ter que usar a medicação para o resto da vida. Não. É uma estratégia com começo, meio e fim, que a partir do momento que a pessoa já esteja conseguindo usar melhor o CPAP e esteja tendo reações adversas menores ao uso do CPAP, que essa medicação possa ser desmamada, né? Retirada aos poucos, supervisionada pelo médico. E ter um apoio emocional. O apoio emocional, ele é muito importante. Quanto mais precoce ele for introduzido no uso do paciente, nas dificuldades ao uso do paciente, melhor. Quanto mais precoce, melhor vai ser a resposta. Nós sabemos que existem barreiras emocionais e de autoimagem que têm um impacto no tratamento.
tanto no diagnóstico como no tratamento da apneia do sono. O paciente, quando descobre o diagnóstico e descobre que ele vai ter que usar um aparelho, ele começa a ter um certo grau de ansiedade e apresentar crenças negativas em relação àquilo, né? Ao se deparar com o aparelho, muitas vezes ele fala, eu não vou conseguir usar, não dá para dormir com isso. Ele já começa a trazer, a gente sabe que a palavra tem poder, então ele já começa a trazer essa questão negativa, essa visão negativa do tratamento, né? E também ele acaba tendo uma certa vergonha por estar com aquele problema e por ter que usar uma máscara no rosto para dormir, sentir-se feio ou feia com aquilo, com a máscara, né, estando com a máscara, e até receio em relação à rejeição do marido ou da esposa, é, é, em ter que dormir com o aparelho, se sentir inferiorizado com aquilo, né? É, e tem um certo medo de aquilo vai incomodar, medo que as reações iniciais, os incômodos iniciais, eles perdurem para sempre, né? Ele acaba não tendo aquela ideia, ou isso aqui tá ruim agora, eu tô tendo um pouco de incômodo, tá vazando ar, mas que tudo isso é ajuste, que é tudo um processo de aprendizado e que com acompanhamento profissional, tudo aquilo vai sendo sanado e a pessoa vai chegar num ponto onde ela põe o aparelho para dormir, descansa, dorme bem, acordou, no outro dia ela tira o aparelho, vida normal, sem nenhuma reação, nenhum peso significativo diante disso. E acaba também que muitas pessoas usam da autossabotagem, né? Para fugir da realidade, de ter que usar o aparelho, a pessoa muitas vezes acaba postergando o início do uso, acaba fugindo, né? Ela acaba falando, eu cheguei cansado do trabalho, hoje eu não vou colocar isso, eu tive um dia cansativo e não quero usar, aí eu estou com um problema familiar para resolver e estou muito ansioso por algum outro motivo, então eu resolvi não usar. Ela não percebe que se ela usar, ela vai ter melhores condições para resolver os conflitos do dia a dia, seja do que for, né? Muitos pacientes falam, ontem estava muito frio à noite, eu não pus. Eu saí no final de semana, aí eu cheguei um pouquinho mais tarde e não coloquei. Então, a gente chama isso de uma autossabotagem, né? O paciente mesmo acaba não enxergando essas condições. Então, esse apoio emocional, esse suporte emocional, trazer essa realidade para o paciente é muito, muito significativo para os pacientes que já de início começam a enfrentar dificuldades na adaptação do CEPAP. É preciso mostrar para o paciente essa necessidade de ressignificar o tratamento. Ao invés de enxergar o tratamento como algo ruim, né? Essa máscara é feia. Quando eu uso esse aparelho, parece que eu estou num hospital. Trazer essa visão negativa de tudo isso. Se o paciente conseguir mudar essa visão para algo tipo, nossa, isso aqui é um pouco desconfortável no início, mas eu preciso, porque está me faltando oxigênio à noite, e isso é muito destrutivo para a minha saúde. Eu não posso ter falta de oxigenação dormindo, que isso vai me trazer riscos. Essa máscara, apesar de ser incômoda no início, mas ela vai me trazer vitalidade, saúde, melhora no controle do meu peso, melhora na glicemia, melhora nos meus hormônios. Então, isso é ressignificar o tratamento, né? É mudar o olhar para aquilo. O envolvimento da família é fundamental. Aqui na Solusono, sempre quando a gente vai agendar um paciente para uma avaliação, a gente pede para vir com acompanhante, alguém da família, né? Você ter do lado o seu parceiro, sua parceira, como uma rede de apoio, de incentivo, é fundamental dentro desse processo, né? Você ter alguém que estimula, né? Muitas vezes o paciente está tentando usar e fala lá para o esposo, isso aqui é ruim, isso aqui está vazando. O esposo virar para a esposa e falar, não, larga a mão disso, você não vai acostumar com isso. Deus me livre de dormir com isso.
não vai ajudar em nada, né? Agora, se essa pessoa ela incentiva, estimula e fala, não, calma, isso é passageiro, isso vai passar, isso é para o seu bem, faz toda a diferença, né? Então, esse reforço positivo e essa valorização das conquistas, né? É, a pessoa ter ali comemorar cada noite, né? Tipo, usei 2 horas essa noite, consegui dormir com o aparelho. Essa noite eu vou tentar mais meia hora, 1 hora. Eu tenho certeza que eu vou conseguir dormir um pouco mais. Colocar isso como um desafio, né? Eu sei que eu posso e eu sei que aos poucos eu vou conseguir tá lidando bem com tudo isso, né? E dar tempo ao tempo, né? Dar tempo a esse processo de adaptação. Lembrar que não é porque eu estou tendo dificuldades nas primeiras noites, nas primeiras semanas, no primeiro mês, que eu posso abandonar o tratamento, porque eu não vou conseguir nunca usar. Calma, a gente tem que ter calma. É um processo. E cada pessoa tem o seu tempo. Algumas pessoas se acostumam mais rápida, outras pessoas que já têm um padrão de mais ansiedade, mais depressão, e que têm alguns outros problemas emocionais, podem demorar mais tempo a aceitar o tratamento e a conseguir dormir e a relaxar mais e dormir com o CPAP, né? E, e assim, e se você falhar? E se você desistir do tratamento? Falhar é normal, né? Às vezes a pessoa não estava no momento, às vezes ela estava passando por um problema com a família, estava passando por problemas emocionais, problemas no trabalho, com sobrecarga no trabalho, que naquele momento não foi possível, ela acabou abandonando o tratamento, mas a doença continua ali, né? Engavetar o diagnóstico não resolve nada, né? Desistir do tratamento não faz parte das estratégias para o tratamento. E sabendo que a apneia obstrutiva do sono, ela tem piora progressiva se não tratada, né? Nós podemos trabalhar mudanças de hábitos, nós podemos trabalhar outras abordagens terapêuticas associadas ao uso do CPAP, na expectativa de um dia, quem sabe, poder melhorar essa queda que a sua via aérea está tendo para não ter que mais usar o CPAP futuramente, né? Antigamente tinha-se essa visão, você tem a apneia do sono e vai precisar usar o aparelho para o resto da vida. Hoje a gente não tem mais essa fala. Hoje a gente aponta para o paciente, ou você tem um diagnóstico de uma doença severa que te traz riscos, você precisa usar o CPAP, mas ao longo do tratamento nós podemos ir trabalhando outras medidas, como perda de peso, cirurgias de vias aéreas, né, com otorrino, fonoterapia, placa de avanço mandibular, nós podemos ir vendo se isso traria os mesmos benefícios do CPAP, né? Porém, a gente sabe que ainda hoje o CPAP é o único 100% efetivo, com uma resposta mais rápida e que a gente tem certeza dos benefícios e da resposta, né? Mesmo que a gente pare de usar, que naquele momento a gente desistiu, sempre é tempo de retomar o uso, de começar novamente, de recomeçar, né? E assim, começou, está usando o CPAP. Em algum momento você começou a ver que está desandando no tratamento, começou a pular muitas noites sem usar, começou a ver que você está perdendo o teu engajamento, o teu ânimo, e que você está fugindo do tratamento ideal, peça ajuda profissional. E é por isso que aqui na Solusono a gente marca uma reavaliação, mesmo que o paciente esteja há bastante tempo em tratamento, periodicamente o paciente passa com a gente aqui para checar os ajustes do equipamento, a adesão ao tratamento e também trocar o filtro, rever os acessórios do aparelho, ouvir o paciente, você tem se sentido bem? Se a máscara está incomodando ainda de alguma forma, a gente pode pensar em outras estratégias e modelos de máscaras. Então, resumindo, é possível
que você em algum momento é, né, falhe no seu tratamento, mas estaremos aqui sempre de braços abertos para retomar o seu tratamento, porque a doença não vai embora só porque a gente resolveu parar de usar, parar de tratar. Esse apoio emocional, segundo os estudos científicos, eles evidenciam que o suporte psicológico, motivacional, principalmente no início do tratamento, melhora significativamente a adesão ao CPAP e aumenta em até 3 horas o uso, a mais o uso por noite, né? Então, quanto mais precoce for identificado que a pessoa está tendo dificuldades de aceitar e ansiedade por ter que usar o aparelho, e tendo algumas sensações emocionais ali ao usar o aparelho, quanto mais precoce a gente tiver uma intervenção desse emocional, melhor vai ser para adaptação, para adesão. E assim, a gente tem que olhar pessoas que tiveram dificuldades e que venceram esse desafio e hoje se transformaram as suas vidas. Recentemente a gente teve uma live onde a Ana Alice, uma paciente nossa, deu um depoimento emocionante, né? A Ana Alice, ela começou a usar o CPAP há um ano atrás. Quando ela veio para a gente com o diagnóstico, foi bastante assustador. A Ana Alice mal conseguia conversar com a gente, ela cochilava sentada ao conversar sobre o problema, ela cochilava. A mãe dela estava junto e falou: Olha, não sei como é que nós vamos embora hoje, porque ela mal estava conseguindo dirigir, né? Ela estava cochilando na direção e ela já estava tendo um grau de insuficiência cardíaca significativo, um edema importante, hipertensa, diabética, estava atrapalhando no trabalho dela, que ela é professora, e acabava cochilando ali no trabalho. Ela se sentia bastante constrangida e também bastante frustrada por, né, ela tinha que cuidar ali dos alunos e, de repente, no meio daquilo tudo, ela se via cochilando, né? E a Analice transformou a vida dela. A Analice vive bem hoje usando o CPAP. No início não foi fácil, ela teve várias dificuldades. Nós acompanhamos ela nesse período inicial e ela foi tendo melhoras progressivas. Ela perdeu 20 quilos, ela disse que ainda não conseguiu mudar os hábitos e ainda não conseguiu incluir na rotina de vida dela atividade física e melhorar a alimentação, mas só de usar o CPAP, dormir melhor, ela eliminou 20 quilos, ela deixou de ter a hipertensão, ela teve uma regressão desse quadro cardíaco dela, deixou de ser diabética, né? E hoje ela não tem mais sonolência, não tem mais cansaço. Ela diz pra gente que quando ela vai viajar, a primeira coisa que ela arruma para levar na viagem é o CPAP dela, porque hoje ela não se vê mais sem o uso de CPAP e que ela não tem incômodo mais nenhum, né? A vida dela foi transformada. Hoje ela tem uma outra qualidade de vida e uma outra condição de saúde, porque a doença da vida dela, tudo que estava trazendo problemas para a saúde dela, era a falta de dormir de uma forma adequada, porque não estava respirando bem, onde faltava oxigênio e interferia nos hormônios dela, na sobrecarga do coração dela, né? Então, a gente tem que usar esses depoimentos, né? Ouvir pessoas que tiveram sucesso apesar das dificuldades iniciais. E assim, ao se olhar no espelho, a gente sempre vai se deparar com quem pode mudar a sua saúde, a sua vida, o seu sono, que é você, né? Nós somos os protagonistas da nossa vida. A nossa saúde é nossa responsabilidade, né? A adaptação ao CEPAP, ela é temporária, ela é passageira, porém os benefícios do uso do CEPAP são permanentes, né? Muitas vezes a gente acaba jogando é, em outros profissionais, ou na nossa vida, ou nas nossas condições de hábitos de vida, a responsabilidade por não comer bem, por não dormir bem,
por não fazer exercício, eu não tenho tempo, eu estou passando por um período de muita ansiedade, então eu não consigo me alimentar melhor. A gente acaba fugindo da realidade que, na verdade, somos nós os responsáveis por tudo isso. E é cada um de nós que precisamos mudar essa realidade, né? Dormir melhor é viver melhor e viver mais. Os estudos, né, mostram que a privação de sono, todo mundo que dorme mal, hoje em dia a gente tem um quadro onde as pessoas dormem cada vez mais tarde, fica procrastinando o sono, mexendo no celular até tarde, a pessoa tem que acordar cedo e começa a ver lá uma série na televisão e se desliga do horário de dormir e acaba dormindo poucas horas. Então, nós estamos adoecendo por falta de sono, por privação de sono. Independente do quadro da apneia do sono, nós estamos vivendo uma epidemia de privação de sono. Então, gente, investir no sono é com certeza ganhar qualidade de vida. É ter mais longevidade, é ter mais vitalidade. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o sono transforma as vidas, né? Foque no seu sono, na sua saúde e transforme a sua vida também. Eu queria agradecer por vocês terem acompanhado até aqui essa apresentação. Eu queria colocar a minha equipe à disposição. Convidar vocês a seguir o nosso canal lá no Instagram, que é o @solusono. O nosso e-mail é o contato@solusono.com.br. A nossa equipe sempre está à disposição para tirar dúvidas. Contem conosco. Eu digo sempre que o nosso objetivo aqui no Solusono, né, o nosso foco não é apenas a venda de um produto, mas focada no seu tratamento, na qualidade do seu tratamento. Muitas vezes a gente peca até pelo excesso, né? Muitas vezes a gente tem que puxar a orelha do paciente daqui e dali para conseguir manter ele na linha e usando o CPAP de uma forma eficiente, de uma forma efetiva, né? Mas acaba que isso faz toda a diferença, né? O acompanhamento adequado de uma equipe especializada faz total diferença. Um abraço a todos e até a próxima.